parte, então, de gestão, né? A gestão. Senhores, aí depois de muitas décadas, pessoas que trabalharam comigo há poucos anos atrás vão perceber uma grande mudança no que eu estou falando. E o cristão verdadeiro muda todo dia, porque todo dia ele tinha que estar edificando Cristo. À medida que ele identifica Cristo, à medida que ele se relaciona com o Espírito Santo, isso está na Bíblia. Estou falando para cristãos, dizendo que está na Bíblia. Eu estudo ela todo dia, de tal forma a dizer que está lá. Fora isso, eu tenho muitas lives, estamos com uma live extraordinária nesse início de ano, que é sobre a frutificação, exatamente porque o meu desejo é que você dê frutos, você que trabalha conosco, você que pode vir a trabalhar conosco, você que já trabalhou conosco, pode retornar. Por quê? Porque eu estou fomentando o seu empreendedorismo para você se desenvolver e poder, então, ser guiado pelo Espírito Santo. Sobretudo, estamos à disposição sempre, né, para poder orientar. Agora, cabe a você ser um buscador e vir buscar orientação. Ou seja, nós estamos dando uma consultoria de graça para o seu empreendedorismo, Geotech, né? E como fazer a gestão cristã? Primeiro, entender que o cristão, toda a vida dele, tem que ter uma gestão. A gestão do relacionamento com os pais, com os filhos, com o cônjuge, o relacionamento com os amigos, o relacionamento com a sociedade de uma forma geral, no trabalho, no empreendedorismo geotécnico cristão verdadeiro. É tudo. Como que eu faço a gestão? É isso que nós estamos falando aqui. Inicialmente eu falava manual administrativo, imaginando um texto. Depois eu coloquei a questão do sistema Dynamis, porque nós não temos empregados, nós tratamos as pessoas como empreendedoras. Eu estou fomentando o empreendedorismo na pessoa, para ela não ficar dependente de horas, para ela não ficar dependente de mensalidade, de nenhuma sorte, mas sim para que ela desperte para o produto. E isso tem tudo a ver com essas lives que já fizemos 6, ontem fizemos mais uma, hoje às 19 horas vamos fazer outra, e domingo nós fechamos um ciclo de 9 lives sobre frutificação, que tem a ver com o sistema produtivista. Porque o produtivismo é, primeiro, edificar Cristo em nós. Mas à medida que você tem maturidade espiritual, o Espírito Santo vai te guiar, por exemplo, a você nos questionar no sentido de aprender o que nós sabemos. Porque tem coisa que o Espírito Santo vai te dizer direto o que é, e outras ele vai falar, tipo, pergunta para o Mauro, porque é quem sabe mais, aí no plano horizontal. Né? Muito bom. Eu tenho dito já há 2 semanas sobre o sistema administrativo. A primeira reunião, que agora nós reorganizamos as reuniões, tem a primeira, e tem uma coisa importante, que está ligado à precificação e capacitação. Não me perguntam, não desenvolve. Nós temos o problema do CAR, nós temos o problema da folha de horas, que é a PTEC mais RP. PTEC é a proposta técnica. Na verdade, a PTEC é uma previsão do que eu vou fazer para a próxima semana. RP é a constatação do que eu fiz. E as pessoas têm dificuldade incrível de entender isso. Por que tem dificuldade? Porque não tem maturidade espiritual e não perguntam, né? E ficam no achismo. Para isso, vocês que estão trabalhando devem criar o procedimento, até para vocês se disciplinarem a ele, né? E isso é o caminho para fazer a proposta técnica. E aí, para fazer o curso de produção, para aprenderem a fazer curso de produção, por isso que eu tenho que ter o controle de horas, para ter o controle de custos. Não é para faturar, não é. Né? Então, tanto os trabalhos de administrativo como trabalhos técnicos, nós temos que acompanhar a produção, a produtividade e capacitar a pessoa para ela poder cada vez mais fazer mais produtos em menos tempos e, portanto, se valorizar e mais trazer capacitação a outros, porque o sistema tem que se servir. Então, eu desenvolvo o meu talento, eu desenvolvo a minha habilidade, eu aumento minha produtividade, e eu me torno mais valoroso na sociedade e contrato pessoas, técnicos, estagiários, para serem desenvolvidos. Esse é o processo. Mas as pessoas metem o pé pelas mãos e não querem entender isso e depois querem nos agredir com pensamentos malévolos e não percebem que são malévolos. Ou as pessoas que mataram Cristo sabem, mataram não, porque ele deu a vida, né? Sabem o que fizeram. Aquele, aquele cara do exército lá, o chefe lá dos 4 que estavam no pé da cruz, deu uma lançada e cortou a lateral de Cristo.
Esse se transformou, porque ele percebeu que ele fez aquilo, que era o trabalho dele, mas ele virou discípulo de Cristo, mesmo depois de ter matado Cristo, ou ajudado a matar Cristo. Então, as pessoas que fazem o mal, elas às vezes nem sabem que estão fazendo mal ao outro. Por isso que eu deixei de dar murro e ponta de faca. Porque é só através do Espírito Santo que a gente vai ter consciência de fazer essas coisas como do CP, do custo de produção, até o custo de venda. Isso de vários setores, cada setor tem uma forma diferente. Então, eu, como empreendedor, aprendi a fazer isso e quero que você aprenda, mas como todo mundo está atrás de ganhar um dinheiro e não de se desenvolver e ser guiado pelo Espírito Santo, nós temos um confronto que é mais do que natural, é sobrenatural, é a falta da maturidade espiritual. Bom, a segunda reunião testa da carteira, né? Que é nenhum empresário faz isso. Nós abrimos a carteira porque é vocês que administram. Eu não tenho a função de administrador. É bom lembrar que Jesus Cristo também tinha Judas, que era o administrador do dinheiro. Ele cuidava do dinheiro. Só que esse Judas também procurava o interesse deles, pessoal. E veja o que aconteceu com Judas, que se enforca daquela forma. Porque o inimigo é assim. O inimigo não quer o bem de ninguém. É só o dele. Ele é luciferiano, ele é soberbo, ele é ególatra. Ele não consegue ver, porque se ele conseguisse ver o mal que ele está fazendo, ele deixaria de ser Lúcifer. E todo mundo está atacado por ele e segue o sistema dele, desde Adão e Eva, quando a Eva foi atentada por ele, por Satanás, pela serpente. Bom, carteira. Então, temos que entender o que é uma carteira, né? A carteira de dinheiro, né? E essa carteira, ela tem o passado registrado, mas ela tem, sobretudo, o que vai acontecer no futuro, em função dos contratos que foram fechados. O fluxo de caixa. Sem fluxo de caixa, como vai pagar as dívidas? Como vai pagar as dívidas que contrai? Eu não posso contrair dívidas e não ter dinheiro para pagar, assim como eu não posso deixar de fechar negócio. Para fechar negócio, eu tenho que entregar o produto, né? Então, são coisas que, sem o Espírito Santo, sem uma maturidade espiritual, sem a nossa orientação, não vai dar certo, né? Então, eu vejo a coisa indo de mal a pior para todo mundo, né? Nós estamos dando exemplo aqui do empreendedorismo cristão verdadeiro, mas vale para tudo e vale para cada um. Tem empresas que estão indo bem, mas esse bem não tem nada a ver com Deus, está indo bem, assim como várias coisas foram bem, a revelia de Deus. Mas eu não estou falando do bem para ganhar esse mundo, estou falando do bem para dar glória a Deus e ganhar a eternidade. Então eu estou preocupado com a eternidade, eu não estou preocupado com o mundo. Contas a pagar, contas a receber, enfim, cobranças, né? Nós temos o fluxo financeiro operacional, que é falho, não funciona, não chamo para reunião, não apresento produto. As reuniões RI e CIS, que são essas que a gente está falando, 1 e 2, não chamo, não pergunto, não evoluem, então não vai dar certo. Mas, enfim, Deus também está dizendo ao mundo, está na Bíblia, que não vai dar certo. Apocalipse está dizendo que nós estamos nos últimos dias. Não vai dar certo. Não vai dar certo para quem? Para o mundo. Para os filhos de Deus, já deu certo. Já estamos salvos para a vida eterna. Então é isso que eu estou aqui alertando. Não estou alertando para problemas de sucesso, de material. Eu estou do sobrenatural. Agora, acompanhe quem quiser. Bom, a gente já está no fim, mas ainda sobre a segunda reunião. Veja o título da segunda reunião. RRP. O que é RRP? É o resultado do relatório de produção. O resultado de quem? De você que eu estou empreendendo. De você que eu estou fomentando o empreendedorismo. Eu quero te ensinar a você ver seus resultados, a sua capacitação, o seu ganho, o seu produto sendo valorizado. É isso que eu quero. Mas isso está dentro do Resu da PR. E o Resu PR, a partir desse mês, ele é até lá que vai ser os pagamentos, porque você é empreendedor e cada contrato nosso, você tem que ver cada contrato e quanto você prevê receber em cada contrato e quando vai receber, quando receber do cliente. Então, nós mudamos de 23 para 24,
o processo de pagar, não tem mais pagar no dia 5, dia 10, não, vai pagar à medida que o cliente recebe, o dinheiro é pago para quem deve, seja o parceiro que for. Vai ter outro problema, porque não perguntam, não mostram. E a gente está orientando com a ExuPR há uns 6 ou mais, um ano, e as pessoas não desenvolvem. Né? A gente fala os conceitos, fundamentos, porque o Espírito Santo falou para nós para fazer assim. Né? Então, sem resultado, não dá certo. Então, é o resumo de cada contrato, né? O resumo PR, e depois o resumo da empresa. Se o resultado, o resumo, eu estou falando RR, resumo do resultado, FF, fluxo financeiro, se isso não funciona, não funciona o individual, ou seja, do empreendedor, né? É, e do contrato. É uma escadinha. Se não funciona em cima, não funciona do contrato, não funciona individualmente. Então eu quero desenvolver o espírito empreendedor em você, não o assalariado. Isso está cheio de empresa aí, segue com as outras empresas. Bom, acabou de novo o tempo aqui. Eu vou passar então para a terceira parte do nosso mini treinamento de hoje,